Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para falar dos vídeos de terça que tem um conteúdo mais educativo, né? E hoje eu quero falar de um tema extremamente relevante no contexto das pessoas com deficiência, que é o capacitismo. Talvez você nunca ouviu falar desse termo, capacitismo. Na prática, isso tem a ver com preconceito com as pessoas com deficiência. E muitas vezes o preconceito ele decorre do desconhecimento. Obviamente tem outras fontes, origens do preconceito, mas uma das maiores é a falta de informação. E esse vídeo aqui é para isso, tá? Acompanhe com a gente. O capacitismo ele revela o nosso total descaso com as pessoas com deficiência. Quando você para pensar no quantitativo de pessoas, no mundo nós temos em torno de 1 bilhão de pessoas com deficiência. No Brasil, 25% das pessoas se declaram com algum tipo de deficiência. E nós falamos de 1/4 da população brasileira. E ainda desconhecemos. E muitas vezes esse desconhecimento vem, primeiro, pelo não interesse e também pela não convivência com as pessoas com deficiência. Ao longo de uma vida, tem pessoas que nunca tiveram contato de fato significativo com uma pessoa com deficiência. Nunca. Né? E aí nós começamos a ouvir, quando algumas pessoas tratam as outras, né? Pessoas típicas, pessoas que não têm deficiência, de retardado, de surdo, de cego. Isso é capacitismo. Quando nós olhamos para uma pessoa com deficiência e olhamos para ela e pensamos assim, nossa, ela é tão linda, por que ela tem deficiência? Ao longo da nossa vida nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizendo, e ouvimos de fato, nossa Laura é tão linda. A Laura é linda, mas no sentido de que ela é tão linda, junto com isso parece que existe um lamento pelo fato dela ter deficiência. Isso é capacitismo. Como se o fato dela ter deficiência ela não poderia ser bonita. Outra coisa que me chama muita atenção nesse contexto é vaga de estacionamento. Essa semana eu tive uma experiência com Laura, fui levá-la à fisioterapia, cheguei lá, como acontece muitas vezes, tinha um caminhão estacionado na vaga dela. Eu estacionei meu carro fila dupla, esperei a pessoa chegar e perguntei, por que você estacionou na vaga de pessoa com deficiência? Você não tem o cartão, você não tem a deficiência. E ele, não, eu estacionei, foi rapidinho. Isso é muito comum. Isso é capacitismo. Quando nós procuramos escolas, e as escolas, apesar de um discurso de inclusão, elas não têm de fato uma política de inclusão, uma política de participação das pessoas com deficiência. Isso é capacitismo. Quando nós olhamos para as pessoas com deficiência com um olhar totalmente de misericórdia, isso é capacitismo pelo fato da gente não proporcionar para elas um lugar capaz de ser acessível para elas. Quando nós olhamos para uma pessoa com deficiência e seus direitos e usamos desses direitos para achar que elas são privilegiadas, isso é capacitismo. O que nós precisamos para as pessoas com deficiência, e falo pela Laura, o que eu penso no futuro da Laura, como pai da Laura, é que nós possamos, de fato, garantir para ela direito. E para todas as pessoas com deficiência direitos. Nós possamos, de fato, criar um ambiente capaz de proporcionar para ela e para todas as pessoas, diversas pessoas, uma condição de se educar, uma condição de ter qualidade de vida, uma condição de bem-estar. É isso que nós procuramos. Né? Como pais, nós passamos diariamente por essas questões e percebemos que o mundo não foi feito para as pessoas com deficiência. Olhe para minha filha com uma deficiência, uma paralisia cerebral grave, severa. Muitas vezes nós nos deparamos para pensar o que aguarda, qual o futuro desse mundo, né, em relação a Laura. Em todos os sentidos que nós pensamos, nós começamos a entender que nós precisamos educar as pessoas. Eu estou falando com você nesse bate-papo
rápido, esse bate-papo simples, no intuito de te pedir para você começar a entender mais do mundo da pessoa com deficiência. Procure se informar mais. Procure entender de fato quais são os direitos dessa pessoa. Procure buscar formas para garantir que as pessoas tenham direitos. Nós não podemos amenizar as pessoas com deficiência. Nós não podemos simplesmente dizer que são especiais, dizer que são guerreiras, dizer que são lindas, viralizar vídeos e não garantir o simples, uma calçada bem pavimentada, uma vaga de estacionamento, o interesse, o afeto. Pense nisso. O capacitismo, ele é o preconceito em relação às pessoas com deficiência. Pense nisso. Nós precisamos garantir esses direitos. Um abraço para você e ficamos aqui por hoje e até a próxima.